Fala galera, não é pra ser muito animado. Fala Colibri, beleza? Hoje um vídeo um pouco mais sério aqui no Não Perca Cabeça, porque nós vamos debater um tema de atualidades. Atualidade, a gente vê sempre por eixos temáticos, sempre tem muitos temas, muitos eixos temáticos, e o Não Perca Cabeça está preparando um e-book lindo e exclusivo para vocês. Os temas do e-book são reforma da Previdência, violência contra a mulher, feminicídio, crise do sistema carcerário, carcerário, que é o que a gente vai falar, um pouco de investimento em escolas, a fake news é outro as tema, fake news e os crimes ambientais, debatendo Brumadinho e outras coisas. tudo isso no e-book, só baixar. Um e-book super massa. Um dos temas que tá dentro desse e-book é o tema que a gente vai debater um pouco hoje, o tema que tá ligado à quantidade de presídios do Brasil, né, que se investe muito mais hoje no preso do que no estudante, porque o Brasil tem um problema carcerário, tá? E a gente vai discutir um pouco isso a partir de uma perspectiva bem interessante, sociológica, da Fiona Macaulay. Então, ó, se liga nos temas de atualidade, não perca a cabeça, compartilha, já deixa like nesse vídeo. Deixa aí nos comentários quais temas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, atualidades, temas de forma geral aí. Então essa crise, né, a gente tem que ter um olhar muito sociológico, e esse olhar sociológico a gente chama de estranhamento, porque a gente não pode ter preconceito para debater isso, né? Eu falo muito isso, o estranhamento é você tentar olhar de fora, entendendo o problema social, sem fazer um julgamento, que a gente, normalmente, o preconceito é isso, a gente já quer sair julgando, né? A Fiona Macaulay, ela estudou desde 1997 o sistema carcerário brasileiro. Ela chegou no Brasil no momento em que o Brasil vivia uma crise gigante no sistema carcerário, né? A gente tem ali o massacre do Carandiru nesse ano, nesse momento. E ela, a primeira presídio que ela visitou foi o Carandiru e ela ficou de cara. A partir dessas mortes em prisões que a gente teve aí no Amazonas, né? 50 mortes no massacre, ela ficou estarrecida que 20 anos se passaram, 22 desde que ela começou a estudar o sistema carcerário brasileiro, e ela falou que nada mudou, que o sistema carcerário brasileiro continua o mesmo. Só que agora ela falou que tem muito pesquisador investindo o seu tempo no sistema carcerário, só que os governos não pegam esses projetos para botar em prática. Quais são os rumos que a Fiona ela leva para esse debate? Por que temos esse problema no sistema carcerário? Porque no Brasil a gente tem muito preso pé de chinelo, pejorativamente falando, que é aquele cara que roubou, por exemplo, para comer e foi preso, foi pro sistema prisional. Ou o cara que, como usuário de droga, ele é usuário, ele usou droga e ele foi pro sistema como traficante de repente, porque o juiz ali deu uma sentença. Então ela fala que isso passa por todo o sistema. Ela fala que a população tem esse temor, não, o cara cometeu um crime, não importa, ele tem que ir preso. Só que, se o cara entrou no sistema carcerário, e a Fiona e outros estudos mostram isso, o cara vai acabar sendo aliciado por uma facção criminosa. Sim. E aí o problema se agrava. Se a gente parar pra pensar em relação ao tráfico e ao usuário de droga, o que é tráfico, o que é usuário? Na verdade, a gente não tem uma lei... O termo que define exatamente. Não tem. Na verdade, eu acredito que o que define hoje o termo usuário, traficante, é a cor de pele, é a região que você tá e principalmente a sua classe social. A gente sabe que em grandes condomínios, em locais que as pessoas têm um poder aquisitivo maior, não acontece a prisão com a mesma quantidade de droga que se você encontrar em uma favela ou um local mais marginalizado. Eu tava assistindo esses dias aquele programa Polícia 24 Horas e eu fiquei assim, impressionado. Uma mulher assim, ela devia ter uns 39 anos, mas ela usuária de crack, claramente, ela tava parecendo aquelas idosas já, sabe? Que ela tá toda destruída pela droga. E aí, depois no enquadro, parece no final o que aconteceu com ela. E sem brincadeira, a gente encontraram tipo umas pedras de crack, um pouco de maconha, um pouco de cocaína com ela. Ela foi enquadrada em tráfico, mas claramente que aquilo era usuário, cara. Tipo, muito claro que aquilo era usuário. E ela tava já no fundo do poço. Isso é um problema de polícia ou isso é um problema de saúde? A Fiona Macaulay, ela vai trazer realmente essa perspectiva, né? Em 2006 a gente foi feita a lei de combate às drogas e ficou decidido que quem ia analisar, né? O juiz, ele analisa se aquilo é tráfico ou se aquilo não é. Acontece que se a pessoa é enquadrada muitas vezes como usuário, de repente por ter, tipo, 3 trouxinhas de maconha, ele é enquadrado naquele dia como traficante, por exemplo. Aí já era, ele vai pra prisão. Às vezes é muito pequena a quantidade e o cara é enquadrado como traficante e não como usuário. E aí o cara vai entrar no sistema carcerário e aí vem um problema maior. Porque a pessoa não devia estar lá e ela vai ser aliciada por esses grupos criminosos e aí ela se torna criminosa. O cara entrou na prisão, ele pode sair devendo mensalidade pra facção criminosa. Tipo, passou 2 meses e você já tá devendo uma mensalidade. Troca de proteção, de recursos, de vantagens dentro da cadeia. Tem até prêmio para quem mudar de lado. Nós também faz uma rifa que concorre a carro, concorre a moto.
tudo feito pela Loteria Federal. Mas tudo isso tem um preço. Quem entra para a quadrilha é obrigado a pagar uma mensalidade. Esses R$400 é revertido em ajudar todos os seus irmãos que estão presos no sistema carcerário, que é para pagar advogado, que é para pagar tudo. Tem chance de ressocializar? Às vezes é um adolescente que cai numa besteira de ser pego em uma blitz com, sei lá, uma quantidade de maconha ali significante, pronto, acabou a vida do menino. Lembrando que não só os usuários de drogas, mas também os ladrões, as pessoas que furtam, às vezes por fome, elas são todas colocadas meio que no mesmo bolo. Em vez de você dar uma assistência para alguém que roubou com fome, você manda ela para o sistema prisional. Lá, às vezes ela fica aguardando o julgamento por muito tempo, porque ela não tem uma defesa boa, ela vai usar o defensor público, a defensoria está saturada, e essa pessoa vai se tornar, ela não era criminosa, ela cometeu ali um crime pontual, mas ela não é uma pessoa que voltou sua vida pro crime. Mas ela vai se tornar criminosa, porque ela vai ser aliciada por essas facções. Você pode estar pensando assim, olhando esse vídeo, mas bandido bom é bandido morto e tem que ficar lá mesmo, então... Beleza, você pode pensar assim, só que a questão é, já aconteceu com alguém da sua família? É mais tranquilo você dormir de noite e pensar assim, mas é porque nunca ninguém da sua família foi assassinado, ou foi roubado, mas... E se alguém da sua família cometesse isso? E se alguém da sua família se tornasse o bandido em questão? Aí eu tenho certeza que você vai falar, guarda, aí não, aí... Porque é assim, quando você não consegue enxergar o seu contexto familiar envolvido, você simplesmente não consegue ter empatia. Eu sempre falo isso, ninguém acorda um dia e fala, eu resolvi virar bandido. A gente tem um fato social, algum problema social que faz o indivíduo entrar pro crime ou roubar, enfim. É claro professor, mas se o cara assassinou alguém, é diferente, ele tem que ser julgado, é diferente. Tem que pagar mesmo. A gente tá falando aí de os crimes pequenos estão lotando as cadeias e esse é um problema gigantesco. Uma palavra que eu acho bem importante para o entendimento dessa ideia que a gente tá querendo levantar aqui é a ideia de contexto. O que o cara fez, mas qual o contexto, qual que é a história, o que tá acontecendo, como o professor Nando acabou de falar pra gente. Então a pena de julgamento para você mandar um cara para ficar meses esperando o julgamento e tudo mais, é muito complicado. E ela fala do custo disso pro Estado. Exato. Tá? Isso é caríssimo. Você manter um preso é caríssimo. Então tudo isso também acaba entrando, vira um ônus pro Estado. Falar assim, a maconha é proibida. Só que tem um monte de gente usando. O fingir que não acontece porque não debatemos é mentira, né? Ou fingir que não acontece porque é proibido. É proibido e tá acontecendo, então a gente tem que levar pro debate. Esses massacres em cadeia, né? No Amazonas, 50 agora, 2 anos atrás, 50 pessoas. E essa superlotação, ela é um problema que vai crescendo e vai pra todos nós, tá? As fugas vão acontecendo, a sociedade também vai começando a ter problemas com isso e o crime organizado vai crescendo. Debatam sobre isso aí nos comentários e a gente aguarda vocês no próximo vídeo. Baixe o e-book, o e-book tá sensacional. Tem não só esse tema, como outros temas que vão ser mais vídeos aqui lançados no canal. Então baixe o e-book totalmente grátis. E é isso aí, mande pra todos os seus amigos. Não perca a cabeça aí. Até o próximo vídeo e a gente conta com vocês. Tchau, tchau. Valeu. Beijos.